Obrigado, irmão. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui mais uma vez, né? Esse nosso encontro, essa noite fria, né? Que a gente se propôs a sair de casa para ouvir um pouco mais do Evangelho, né? Um pouco mais dos postulados espíritas que são tão importantes para a nossa caminhada, né? A noite lá fora está fria, mas aqui dentro o calor da fraternidade nos aquece, nos une, isso é muito importante, né? Isso demonstra que a gente não é daquela categoria dos espíritas de pijama, né? Espírita de pijama é aquele que só sai de casa se o tempo estiver ok. Não pode estar frio, mas também não pode estar calor, não pode estar chovendo, nem ameaçando chuva, sabe? Não, hoje não dá, sabe? A gente tem que vencer realmente as nossas tendências a acomodar, a acomodação, vencer essa tendência assim do menor esforço, porque quando a gente se debruça sobre o Evangelho, sobre os postulados da doutrina espírita, para quem que a gente está fazendo isso? É para nós mesmos, para nossa caminhada evolutiva, para esse processo de iluminação, né? Ou seja, a gente está fazendo aquela parte que o próprio Evangelho fala para a gente: ajuda-te, que o céu te ajudará. Se eu não faço a minha parte, né, fica difícil, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, que a gente possa, nesse tema tão importante, reter da melhor maneira possível. Novamente eu vou fazer sentado, que o tempo esfriou e o tendinite está doendo mais ainda, tá? Vocês relevem isso, porque ficar muito tempo em pé realmente não vai ser bom, né? O tema que a nossa irmã Ruth passou pra gente foi obsessão e mediunidade. Obsessão, que é um tema muito importante, e mediunidade também é um tema muito importante, né? Porque esses dois temas separados, eles já fazem parte da nossa vida. A gente não vai achar que médium é só aquele psicográfico, aquele que está lá na cabine do passe, né? As próprias obras básicas estão ali. Todos nós somos médiuns em algum nível, porque em algum nível a gente sente a influência dos espíritos, né? Claro que no termo assim doutrinário de médium, né, uma acepção mais correta, o que é o médium? É aquele que tem um trabalho específico, tem uma faculdade ostensiva, né? Tá, esse é o médium com uma função, com uma missão, né, a realizar dentro do movimento espírita, né? Mas no sentido de sentir a influência dos espíritos, todos nós somos, né? E obsessão? Será que tem alguém que pode se dizer que está livre da obsessão? No Filomeno de Miranda, né, no prólogo de um de seus livros, ele fala assim que Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, né, a literatura que ele passou para nós pela psicografia é meio que especializada em obsessão. Desde quando ele era encarnado aqui, era trabalhador da Federação Espírita da Bahia, ele já era um estudioso e um trabalhador especificamente dessa área da obsessão, né? Desobsessão, estudar cursos, né? Isso na década de 30, século passado, né? Ele desencarnou e continuou. Na introdução de um dos seus livros, ele fala assim que obsidiados, quase todos nós somos. Agora, assediados, todos nós somos, sem exceção, assediados. O que é o assédio? É a tentativa do contato, é a tentativa da influência, isso aí, todos nós, sem exceção. Absolutamente sem exceção. Então, quando propõe o tema, assim, obsessão e mediunidade, a gente pode olhar, assim, com duas vertentes, né? Mediunidade, será que está se referindo aos trabalhadores da casa espírita, aos trabalhos mediúnicos da casa? Né? Pode ser essa, né? Essa obsessão relativa ao trabalho mediúnico. Ou pode ser também a obsessão relativa à mediunidade que está em cada um de nós. Então, se eu tiver numa crise, né, de um processo obsessivo, podem acontecer fenômenos mediúnicos. Daqui a pouco eu estou vendo os vultos ali, eu estou ouvindo, né, ouvindo literalmente o espírito falar, se eu tiver essa propensão. Então a gente vai tratar o tema, né, costurando entre essas duas vertentes, né? A obsessão na mediunidade, relativa aos trabalhos mediúnicos na casa espírita, mas também aquela mediunidade que faz parte da nossa vivência, né? Somos espíritos encarnados nesse momento, pelo menos nós aqui, né? Tem a turma desencarnada que, assim como a gente está aqui, tem os benfeitores que acompanham os trabalhos, dirigem, né, do
do plano espiritual, mas nós aqui encarnados, nós somos espíritos com um corpo físico, né? Então, independente do corpo físico, todos nós estamos influenciando uns aos outros. A gente é de encarnado para encarnado, do desencarnado para o encarnado. Se é uma influência negativa, é obsessão, mas pode acontecer também do desencarnado, do encarnado para o desencarnado, né? Desencarna um ente querido da pessoa e a pessoa entra naquele processo de inconformação, né? Chamando pela pessoa que partiu, pelo pensamento, e questionando, nossa, por que aconteceu, como que tá, será que tá... É um processo obsessivo que repercute lá no desencarnado também, né? Isso aí a literatura espírita, principalmente André Luiz, traz isso muito claro, né? A obsessão pode ser do encarnado para o desencarnado também. E aí, entre desencarnados também pode acontecer, né? Se eu tenho um inimigo aqui, em vez de eu cultivar a fraternidade, usar os valores do evangelho, eu peguei e cultivei uma inimizade, né? Um inimigo mesmo, né? Ele desencarna, eu desencarno, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos continuar inimigo, vamos continuar vibrando assim, vamos continuar com esse elo que nenhum dos dois fez por onde desatar. Vamos estar ali se ligando no plano espiritual, provavelmente criando esses laços que são de obsessão de desencarnado para desencarnado. Mas é claro que o nosso foco aqui, na noite de hoje, vai ser a obsessão, que é a influência que o encarnado recebe do desencarnado, né? Esse vai ser o nosso foco para a gente trabalhar aqui. Allan Kardec, né, que trouxe, né, para a gente as bases da doutrina espírita, um dos livros básicos da doutrina, que é o Livro dos Médiuns, foi lançado, né, em 1861. Né, já vão mais de 160 anos, né, do lançamento dessa obra. E lá no capítulo 23, Allan Kardec trabalha especificamente o tema da obsessão. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Então, a gente vai trazer aqui alguns conceitos, algumas coisas que Kardec colocou ali, mas é muito importante, seria muito recomendado, assim, recomendável, que a gente vá lá no Livro dos Médiuns, vamos ler esse capítulo, vamos refletir, porque, né, aqui é uns minutinhos rápidos que a gente, né, passa meio por cima, assim, pincelando só, assim, nesse tema lá. Kardec trata com mais profundidade, ele entra, né, e é muito importante sempre a gente buscar, assim, nas bases da doutrina, né, esses fundamentos. Você vai no YouTube, você vai no TikTok, você vai não sei aonde, tudo está falando de espírito, de espiritismo. Pessoal, mas falar é papagaio fala, não é isso que é o ditado popular? Vamos tomar cuidado com o que a gente escuta, vamos ter critério, vamos ver, mas será que isso aqui é assim mesmo? Será que, né? Quem é que vai tirar essa nossa dúvida? É o estudo doutrinário. Eu escuto uma coisa lá, não sei aonde, lá, alguém me fala, eu vejo um vídeo, uma postagem, Instagram, Facebook. Qual que é o meu critério? Meu critério é dentro daquilo que eu vejo na doutrina, nas obras básicas, eu vou fazer um filtro e aí a gente lembra do apóstolo Paulo, né, que falou pra gente, ó, observa tudo e retém o que é bom. Como que eu vou saber o que é bom se eu não tiver a base mínima de estudo, de leitura, de conhecimento? Precisamos ter. Não vamos sair acreditando, tomando por verdade, ou pior, propagando, né, aquilo que a gente escutou como se fosse parte da doutrina espírita, porque, né, é responsabilidade nossa aquilo que a gente leva adiante. Então vamos levar realmente o que está na doutrina, né, o que tem, é importante, está ao nosso alcance. Todos nós, graças a Deus, temos, né, a faculdade de ler, temos, né, uma cognição para pegar um texto e absorver, assim. Então vamos fazer isso, porque é importante, né? É um mar, assim, de informações que nos chegam de todo lado, né? E é preciso ter o crivo, é preciso, assim, saber peneirar. Por isso que a gente vem aqui com Allan Kardec, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, pegar alguns pontos aqui para a gente falar da obsessão. E no item 237, o Livro dos Médiuns, ele é todo numerado, os itens, assim. Tem os capítulos, mas a numeração segue do começo ao fim, né? Então você pode, né, esse item 237 está dentro do capítulo 23. Mas você pode procurar diretamente pelo item, 140, vai subindo até chegar no item que você quer lá. 237, Kardec dá a definição de obsessão. Vamos ver como que ele fala da obsessão, né? Item 237, né, 237, Livro dos Médiuns. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram, né, conseguem adquirir sobre certas pessoas. É um domínio,
né? Porque quando está só soprando na cabeça da gente é um assédio. É aquilo que Manuel Filomeno de Miranda falou, assediado todos nós somos. Esse assédio está acontecendo o tempo inteiro. Tem o assédio da espiritualidade inferior, que a gente se sintoniza com facilidade. Por quê? Porque somos inferiores também, né? Ou, se tiver algum espírito puro aqui encarnado, me desculpe, eu estou generalizando, eu acho que não tem, né, espíritos puros aqui. Somos todos espíritos mais atrasados, então é muito fácil a nossa sintonia com esses irmãos, né? Ele fala aqui, ó, que alguns espíritos, sempre inferiores, logo adquirir sobre certas pessoas. É mais ou menos assim. Então, o meu xará ali, Luciano, começa a falar, né, o amigo dele, fico perto dele, começa a falar, dou uma ideia lá meio atravessada, assim, fala, não, imagina, é isso, você tá maluco? Mas daqui a pouco eu vou lá e falo de novo para ele. Eu já falei que não, e eu vou lá e repito. E de noite eu ligo para ele e falo, manda mensagem no WhatsApp. Eu estou assediando ele até de repente convencer ele. Ele que tem resistência e firmeza, porque, né, o assédio é isso, vai martelando, 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 até conseguir a brecha, né? O processo obsessivo ele inicia pelo assédio, ele inicia por essa, né? Por que chama obsessão? O espírito está obcecado em conseguir aquilo, né? As razões nós vamos ver aqui adiante, aqui nós vamos conversar um pouco mais, mas então é preciso cuidado com esse assédio, né? Nós estamos falando, né, nós encarnados e o assédio dos desencarnados, mas vamos tomar cuidado, né, com o assédio de encarnado para encarnado, que vem implantar, manipular ideias na gente, que pela insistência a gente, né, vamos ter o crivo, vamos, né, assumir a rédea assim, da nossa vida, das nossas emoções, do nosso campo íntimo. Para isso precisa o quê? Porque se somos espíritos inferiores, atrasados ainda, como nós já sabemos, né? Como que eu faço? Né? Jesus já deu ali a fórmula para a gente no Evangelho. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Não vamos seguir o primeiro impulso. O primeiro impulso nosso, ele é animalizado, ele é instintivo, ele é ainda predominantemente inferior, sabe? Por que que alguém fala com a gente meio rude, a gente já quer responder na mesma altura, já quer devolver, né? Por que que é tão difícil para a gente, quando tem uma agressão, a gente usar os valores evangélicos? Por que que é difícil? Porque o nosso primeiro impulso é aquele que está mais forte, é aquele, né, da competição, é da agressão. Ah, não levo desaforo para casa, então eu quero soltar esse cachorro bravo que está dentro de mim aqui, que faz parte da minha inferioridade ainda, daquela, né, moralidade, né, espiritualidade que eu não conquistei ainda. Mas quando eu, né, bom, Jesus está falando orar, né, e vigiar. Aí qualquer assédio que me chega, seja direto, seja, né, então, oração, a oração, o que a oração faz? Né, aquele momentozinho rápido, que, né, pessoal, orar não é a gente ajoelhar e, né, 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, né, porque a gente traz um ranço, assim, de outras religiões, que a gente pensa que rezar é ditar fórmulas, assim, decoradas. Não é isso, pessoal. Às vezes, sem palavras, né, eu paro, eu corto ali aquele momento ali que está acontecendo aquele assédio, eu elevo meu pensamento ao alto, às vezes sem formular palavra, mas o meu sentimento está buscando o alto, né? Orai e vigiai, né? Aí essa oração vai me ajudar nesse processo de vigiar também. É onde eu vou selecionar, é onde o meu xará ali, nesse assédio que eu estava promovendo a ele, eu vou, mas, né, por que ele está falando tanto nisso? Por quê? Aí a pessoa se arma mais ainda e cria uma barreira onde não passa para o processo, não começa o processo obsessivo. Continuando aqui na definição ainda de Kardec, né? A obsessão, né, que é esse domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas, nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Claro, né? Você quer colocar, né, um pensamento, quer colocar uma atitude, quer conduzir alguém para um lado, isso é claramente coisa de espírito inferior. Os nossos benfeitores, espíritos familiares, né, esses, né, trabalhadores da espiritualidade, assim, que nos auxiliam, principalmente quem está ligado ao trabalho do centro espírita, ou fora do trabalho espírita, né, que a gente é em todo momento um aprendiz do Evangelho, eles também vêm nos dar a influência, eles também vêm, né, nos dar o alerta, eles também vêm fazer o contraponto. Eu estou sendo assediado, por um lado, pelas forças inferiores, e os benfeitores vêm aqui dar aquelas palavras de alerta, olha, presta atenção. E, claro que cada um vai receber isso
não, de acordo com a sua sensibilidade, assim, moral, espiritual e até mediúnica, né? Talvez alguns ouçam mesmo as palavras desse benfeitor, assim, pedindo atenção, pedindo alerta. Só que é muito diferente da obsessão, porque, né? Ó, que procuram dominar. O benfeitor amigo, ele vem, ele vai fazer sugestão, ele vai, olha, cuidado, olha, vamos rezar, olha, respira, não decide isso agora, sabe? Ele vai jogar esse tipo de ideia pra gente assim, olha, calma, tá exaltado, calma. Eles vão de alguma forma tentar passar isso para nós sem dominar, porque os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio. Os inferiores não respeitam, por isso que o assédio, né? Aquela ideia que fica martelando, né? Se chama obsessão por quê? Porque eles ficam ali dia após dia, semana após semana, dia e noite, até conseguir o intento deles. São os espíritos inferiores. Os espíritos superiores, benfeitores amigos, eles vêm, tentam influenciar, tentam levantar assim, o nosso padrão vibratório, mas eles jamais vão induzir a gente a alguma decisão. Vão falar, olha, você tem que fazer isso. Não, isso não existe. Isso não existe. Tem um problema muito sério em casas espíritas, que é o chamado guiísmo. Né? Não sei quem já ouviu falar no guiísmo. É tudo perguntar para o guia. Sabe? Vamos ver o que o guia acha. Vamos pintar a parede. Vamos ver o que o guia acha. Vamos abrir uma reunião aqui, não sei o quê. Vamos ver o que o guia acha. Tem um amigo nosso, Alaor Borges, né, médium lá de Uberaba. Ele vinha sempre em São Lourenço, agora depois da pandemia ele até parou um pouco. Ele contava uma casa, até uma casa que eu conheci lá em Uberaba, quando ele estava lá, em 97, que eu estive lá. É uma casa pequena, assim, acho que menor que essa, assim, né? E lá em Uberaba tem muitas árvores frutíferas lá, assim, pelas calçadas, mas é muita mesmo, muito, sabe? É abacate, é manga, é muita mesmo, é uma maravilha, eu achei muito bacana isso na cidade lá. E nesse centro espírita, bem na entrada, assim, tinha um abacateiro gigantesco, enorme, assim. Muito bonito, né? Aqueles frutos maravilhosos. Mas pensa bem um abacateiro na entrada do centro espírita. Caindo abacate em cima dos carros que estacionam, podendo acertar uma pessoa. De vez em quando caía em cima das telhas, assim, que era telhazinho que lá quebrava tudo. Aí perguntava pro guia, o guiasmo, né? Perguntava pro guia, o guia falava, não pode cortar esse abacateiro, tem os fluidos da dois e tal, ó. Aí, pessoal, falta um discernimento enorme imenso. Isso o próprio Alaor falava, ele participava dessa casa. Pelo amor de Deus, como que não vai cortar o abacateiro? E na hora que acertar a cabeça aí de uma criança, um abacate pesa 1 quilo, né? A gente sabe, né? Imagina como que pode machucar, como que pode ser perigoso. Como que esse guia está falando para não cortar esse abacate, expondo em risco todo mundo que está ali, causando... É lógico que tem que cortar, é lógico que tem que tratar da questão. Mas se deixar... Foi o guia que respondeu? Não. Não foi o guia. Mas foi uma resposta mediúnica? Provavelmente sim. Mas de um espírito que tinha ascendência sobre o médium. E nós vamos ver isso, é a tal da fascinação. Aí aquele médium, ele achava que era o guia, porque ele fala umas palavras bonitas, ele dá opinião em tudo, ele dá ordem em tudo, sabe? Então o guiísmo nas casas espíritas é um problema muito sério. Claro que a gente está aqui sobre a ascendência da espiritualidade. Né? Como que uma reunião vai acontecer sem o amparo da espiritualidade? Mas a parte aqui terrena cabe aos encarnados a decisão, a diligência, sabe? O discernimento. Por isso o estudo é tão importante. É muito importante. Falando ainda de mediunidade e obsessão, o problema assim, de médiuns que tem muitos anos de trabalho, eu já trabalhei com vários, assim, médium com 30, com 40, com 50 anos de trabalho. Chega um ponto que eles começam a achar que já sabe tudo só porque trabalha 40 anos na mediunidade. Não é assim as coisas. Não é assim. Ou a gente aprende, chegou num ponto, pronto, já aprendi tudo. Ué, como assim aprendeu tudo? Tem que estudar, tem que estar aberto ao estudo, tem que estar aberto a essa dedicação. Uma vez, o seu José de Paulo, ele morava em Franca, ele era amigo do Chico Xavier e trabalhou com ele em Pedro Leopoldo. Né? E ele era até mais velho que o Chico, assim, tinha uns anos a mais que o Chico. E o pessoal lá de São Lourenço tinha contato com esse José de Paula, Virgílio, acho que é José de Paula Virgílio. Ele morava em Franca, e um homem assim, muito bom, e dava as orientações, assim, muito espiritualizado, realmente, sabe, aquela pessoa que você
Você está precisando de uma orientação, de um suporte, era nele que conseguiu. Na época lá a gente estava passando por um problema lá, em questão obsessiva mesmo, problema assim, né? E por uma amiga dirigente espírita de São Lourenço, eu falei, liga pro Zé de Paulo, né? Porque ir em Franca, né? Imagina, Franca, 400 quilômetros daqui, né? Não dava, né? Mas, né? Passou o telefone, liga, fala para ele que eu dei o número. Aí eu peguei, liguei de dia, ele não estava, falou, não, liga de noite, à noite ele vai estar aí. Eu liguei de noite. Na época, em 97, ele estava com 96 anos. 97. Se ele trabalhou com o Chico, desde a década de 30 ele já trabalhava. Ele estava quase 70 anos trabalhando na mediunidade. Na hora que eu liguei para ele, 7 horas da noite, adivinha o que ele estava fazendo na casa dele? Ele estava iniciando uma reunião de estudo. Ele estava estudando o Livro dos Espíritos, lá na casa dele. Esse é o tipo de exemplo que a gente tem que mirar. Um médico de 70 anos e sabe que tem muito que aprender ainda. Ele falou, não, mas dá pra gente conversar. Conversamos um pouco lá, ele esclareceu, realmente deu, né, uma luz bem grande assim, no que a gente estava vivenciando, e passou um pouco tempo depois ele desencarnou. Assim, menos de ano depois ele desencarnou. Mas esse exemplo, assim, eu guardei ele. 96 anos estudando o Livro dos Espíritos. Numa reunião íntima na casa dele, mas é o estudo, é a necessidade do estudo. Então, essa questão do guiísmo entra, né, esbarra na questão da obsessão. E Kardec aqui na frente, ele coloca ele divide assim, a obsessão em 3 tipos, né, básicos assim. Tem a obsessão simples, que é simples só no nome, ela não tem nada de simples assim, né, no seu desenrolar, na sua terapêutica, ela não é simples, mas ela é simples por quê? Kardec coloca lá assim, porque ela decorre da afinidade de mentes, de sentimentos, do encarnado, do desencarnado. A afinidade, ou seja, o espírito que se ligou pela obsessão simples a esse encarnado não é lá um espírito que foi agredido pelo encarnado em encarnações passadas, que está com um projeto de vingança, que tem uma questão kármica para trás. Não é isso. É processo de sintonia e de aproximação pela confluência de gosto. Vamos dar um exemplo que eu gosto de dar sempre? Fofoca. A pessoa gosta de falar da vida dos outros, mas gosta, nossa, né? Falar de doutrina espírita, a pessoa abre a boca, começa até a dormir, né? Mas, nossa, você ficou sabendo o que aconteceu ali na rua do Banco do Brasil? Não sei. A pessoa até se ajeita na cadeira, coisa, parece que vai até dizendo, o que foi? E, sabe? E daqui a pouco vai passar aquilo para outro e tal, esquecendo daqueles 3 crivos, né? Daquele conto lá do Irmão X, né? Vocês lembram? Né? Os 3 crivos, rapidamente vale a gente lembrar aqui. Ele conta lá, o Irmão X, que é Humberto Campos, né? Que Sócrates, né, estava lá e um estudante dele lá veio, né, um discípulo dele veio e falou, nossa, Sócrates, você ficou sabendo o que aconteceu? Olha, ele já ia falar assim, Sócrates falou, peraí, você vai me contar, já passou nos 3 crivos? 3 crivos, ou peneira, né? É como se fosse a peneira, né? Você passou nas 3 peneiras? Aí o discípulo dele falou, peneira? Não, que peneira que é essa? Do que você está falando? Né? Primeira peneira. É verdade isso que você vai me falar? Primeira peneira. Aí ele falou, verdade? Ué, deve ser, eu ouvi falar, né? Bom, você ouviu falar, mas você não sabe se é verdade, né? Então tá. Não passou no primeiro crivo. Vamos para o segundo crivo. Né? É bom o que você vai falar? Não é bom, né? Porque já viram fofoca falar alguma coisa boa? Nossa, olha, a pessoa lá, né, fez um grande feito, ela teve uma grande obra de caridade, existe fofoca? Não existe. É sempre algo negativo. E o terceiro crivo, é útil o que você vai me falar? Eu falo, não tem utilidade nenhuma, não tem. Então, olha, não é verdade, não é bom, não é útil, eu não quero saber. Esses são os 3 crivos que a gente deve ter sempre com aquilo que nos chega. Então, com a fofoca, a gente jogou fora esses 3 crivos. Se é verdade, se é bom ou se é útil. O importante é receber a notícia e passar adiante. Só que vocês acham que não tem espíritos desencarnados que também adoram isso? Adoram disse-me-disse, né? Porque, ainda mais, pensa bem o encarnado. Ele sabe aqui que chegou a fofoca aqui,
Depois ele vai acompanhar ainda para onde a fofoca vai. Vai ver lá, vai falar pro outro, aí o outro lá já vai aumentar, já vai botar as cores dele. Tá? Parece uma coisa boba, né? Parece uma bobagem, né? Mas pode iniciar um processo obsessivo, sim, de vinculação por sintonia. Aquele que adora falar da vida dos outros, né? Se for coisa ruim. Coisa boa, né? Ele faz que não viu e tal, né? E vai se associar aos espíritos com essa índole, com essa vontade, com esse gosto, né? Parece uma bobagem, né? Fofoca. Ah, não, fofocazinha, quem nunca, né? Vamos ter cuidado, pessoal. São as portas abertas, né? As brechas que eu dou para iniciar essa influenciação. Porque a gente sabe, quem gosta da fofoca gosta mesmo. Gosta pra valer. Né? Vai atrás e liga, conta com a pessoa, quais novidades, né? Mas novidades que ela está falando é de fofoca, né? Você sabe aí da vida de alguém, alguma coisa, para falar, fulano está indo bem no negócio, né? Lá, aquele lá que parece que estava traindo, será que traiu mesmo? É desse nível, assim, cria as vinculações, né? Cria essa sintonia, que cria o processo obsessivo, que Kardec chama de simples, porque é pura afinidade. Mas a sua terapêutica, à medida que esses laços vão, né, vão se estreitando, vão se fortalecendo, começam outros problemas, né? Primeiro, a associação ali por esse gosto duvidoso pela vida dos outros, né? Mas depois essa vinculação vai para outros níveis, assim, e vira um problema obsessivo, né? Aí qualquer, assim, problema de caráter, de moralidade nossa, a gente vai ver como que vai criar associação e sintonia com o espírito afim, com aquela mesma deficiência, com aquela mesma, né, vibração. Né? Isso é o que Kardec chama de obsessão simples. Então é simples por causa disso, que é sintonia. Né? Quem que está lá no bar bebendo? Né? Cada um faz o que quer, mas a gente vai usar como exemplo aqui. Quem que está lá no bar bebendo, jogando? É quem se afiniza com aquela situação. Ou tem alguém lá, tem um pastor lá pregando o evangelho no meio. Não tem. Né? Se chegar lá também vai ser expulso, vai ser escorraçado. Né? É questão de sintonia. Né? Lá num lugar escondidinho, planejando um crime, né, se organizando para... Quem é que está? Quem está naquela sintonia do crime, na sintonia ali de prevalecer o seu lucro acima de qualquer coisa, né? A gente imagina o tráfico de drogas, assim, né, de entorpecentes, né? A pessoa está preocupada do mal que está causando? Não, eles estão ali confabulando, mas tem um que compra, tem um que vende, né? Tem aquele que fica olhando, tem o que... Sabe, é uma organização, né, criminosa, né, até pela justiça, o crime, né, mas com afinidade total ali. Essa afinidade entre os encarnados, claro que junta afinidades com os desencarnados. Ou seja, não tem necessariamente um vínculo espiritual de outros tempos. É simplesmente essa sintonia que foi promovida, foi alimentada e está sendo multiplicada e ampliada. Por quê? Porque continua cada um nesse interesse. Né? Daqui a pouco nós vamos chegar na parte da terapêutica. Né? Essa é a obsessão simples. Aí ele fala da subjugação. Subjugação já é um processo já mais profundo, que normalmente começa em outras encarnações. É quando o espírito consegue um domínio mais absoluto sobre o encarnado. Pode ser um domínio moral ou um domínio físico. Ou os dois juntos, né? O domínio físico certamente vai estar associado ao domínio moral. Vamos dar um exemplo de domínio físico? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ó, capítulo 19, item 1, poder da fé. Todo mundo conhece essa passagem. Vamos relembrar o que é uma subjugação? Quando ele veio ao encontro do povo, né, Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho aos pés, disse-lhe: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. O menino se jogava no fogo, né? Tem um rio ali, jogava no rio. Imagina o desespero dessa família, cuidar dessa criança, desse jovem, nesse processo obsessivo de subjugação. O espírito conseguia esse domínio, o domínio físico. Né? Não dá para a gente entrar aqui em detalhes técnicos e doutrinários, assim, como que o espírito consegue, né, fazer o menino se jogar na água, ele assume o controle das pernas do menino jogar na água? Não é assim, assume o controle mental, né, e nesse controle mental faz o menino caminhar até a água, até o fogo. Né? Mas esse não é o nosso escopo agora do estudo. Né? Aí esse pai aqui continua, né, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar.
Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Processo obsessivo de subjugação. Né? Acho que vale a pena a gente falar que tendo ameaçado o demônio, né? É a forma que está escrito, né? Demônio, a palavra para nós aqui, que ela deriva do grego daimon. Daimon, qual que é o sentido da palavra daimon no grego? É espírito. Né? Só que para nós aqui, demônio tem assim a ideia, a acepção do que é uma entidade criada para o mal vai ser eternamente mal. Né? Demônio é um filho do diabo lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Não é nesse sentido, né, pessoal? Você lê demônio no Evangelho, no Antigo Testamento, é sentido de espírito. Claro que nesse aqui é um espírito inferior. Jesus ameaçou, né? É a palavra que usa aqui, né? Jesus, né? O poder magnético, ascendência espiritual dele afastou aquele espírito. Na mesma hora o menino ficou são. Ou seja, o que estava causando aquele problema todo? Essa subjugação do espírito. Mas a subjugação pode ser moral também. Aí a gente pode dar um outro exemplo aqui. Quem nunca viu um dependente químico que simplesmente não consegue deixar a dependência química de forma nenhuma? Vamos pegar o caso do alcoolismo, né? Às vezes a pessoa foi lá, tá firme lá, 1 mês, 2 meses. Um dia ela pega e tem aquela recaída triste, né? E às vezes vai passar anos bebendo. Né? Tinha um amigo meu que, 70, ele foi alcoólatra, ele participou, ele disse que é uma coisa terrível, porque quando está fora da crise de alcoolismo, a pessoa acha que tem um controle. Aí ela está bem, está sem beber não sei quantos meses, às vezes anos, né? Aí vem aquela ideia. Ele me falou, ele tem aquela ideia, fala, uma cervejinha, tão bom, é claro que você vai tomar uma cervejinha e vai parar num copo. Primeiro copo você tomar, como todo mundo toma, uma cervejinha, pronto. Ele disse que aquilo ali é a derrocada. Aí quando acontece esse primeiro copo, vai ser ali aquela série, né, de meses e talvez anos de novo no alcoolismo. Ele me falou isso, não, mas aquele alcoólatra que está em remissão, ele acha que vai conseguir. Provavelmente já sugerido pelos irmãozinhos que querem, né? Que ele beba, que tem essa, né? Não, vai, você consegue sim, confia que você vai conseguir beber uma só. Não consegue. É o processo de subjugação moral. Né? E um processo de subjugação física e subjugação moral. Terceiro tipo que Kardec coloca aqui, fascinação. Fascinação é um processo obsessivo e ela tem uma característica assim, bem específica. E essa está muito associada ao trabalho mediúnico, né? Dentro da casa espírita. Lembra que nós falamos do guiísmo? Aquele médico que pergunta tudo para o guia, né? Está fascinado. Ele não consegue ver os absurdos que o próprio guia, né, entre aspas, dele está passando para ele. Lembra do caso do abacate? Nossa, mas abacate que pode matar uma, e o guia fala, não, deixa o abacate aí, que é abacateiro aí que vai dar tudo certo. O médium não consegue ver o absurdo daquilo que o espírito está psicografando, ou está passando pela intuição, ou pela psicofonia, o que seja. Né? Por quê? Porque ele se entregou de uma tal maneira a ser guiado pelo espírito, a ter essa, né, o espírito ter essa ascendência, que ele deixou de lado o seu próprio discernimento. É a fascinação. Isso no trabalho mediúnico, seja ele qual for, é o passe, né, é a psicografia, é a desobsessão, é um problema seríssimo, né? Tinha uma pessoa conhecida assim, até desencarnou já, né? Mas ela ia dar passe assim, nossa senhora, parecia que ia começar uma peça teatral. Tanta coisa e tal, e faz barulho, subia, sopra, e não sei o que, e faz movimentos aqui com a mão para lá, parece que está dançando um hula, uma coisa horrível, assim, altamente antidoutrinária, né? Mas aí levava para a direção da casa, questionava, falava assim, não, mas esse é o guia dele que dá passe assim. Falei, esse guia tá pior do que o encarnado, então, né? Porque, né, passe dispensa qualquer coisa de teatro, teatralidade, não precisa de teatralidade, não precisa de gelo, isso aí é mais para impressionar assim, quem tá vendo, quem tá, sabe, causar, nossa, olha, esse passe é bom mesmo. Quem talvez seja, né, iniciante na doutrina, desconheça esses princípios básicos da doutrina, talvez se impressione, fala, nossa, aquele passista ali, nossa, ele até, né,
me abanou, me chacoalhou, né? Esse médium, assim, a pessoa estava sentada assim, ele mexia na coluna da pessoa, a pessoa endireitar, uma coisa absurda, né? Primeira, né, uma das primeiras coisas que você aprende na hora da passe é não encosta na pessoa. Não encosta na pessoa. Ah, tem o passe curador, tem o sopro curador, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Né? O passista, ele não encosta na pessoa. Né? Ele não encosta na pessoa. Ah, mas vai transmitir o fluido mais facilmente. Falta de estudo doutrinário. É a fascinação. Né? É esse domínio do espírito que leva a esses erros, assim, abandona o estudo e fica com o espírito. É a fascinação. Né? Já contei que uma vez um amigo meu foi numa casa espírita aí no interiorzão de Minas, que ele faz palestra por aí. Aí no final da palestra, assim, vai ter o passe, aí todo mundo tirava o sapato e a meia para entrar descalço na cabine passe. Todo mundo. Aí falou, nossa, que coisa, né? Depois saía, colocava de novo, né? E ficou. Nossa, mas que é isso? Tirar o sapato, papai nunca viu um negócio desse, né? Aí ele esperou, terminou a reunião e foi conversar com o dirigente da casa, falou, mas legal, trabalho bacana aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade da palestra, ele tinha dado uma palestra lá, né? Eu falei, mas eu parei o pessoal tirando o sapato para entrar no passe, por quê? Isso, né? Aí a dirigente da casa falou assim, então, meu irmão, né? Aqui o passe ele mexe com forças, né, espirituais, com energias do próprio médico, mas também tem energias telúricas que vêm lá do centro da Terra, né, e que são melhor absorvidas assim pelo médium passista e pelo paciente que está recebendo um passe. Aí esse meu amigo falou assim, então, bom, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Forças telúricas, então vem lá do centro da Terra. Aí esse magnetismo, essa força foi lá, atravessou o magma, né, que a gente sabe, o centro da Terra é tudo derretido, que é calor, né, atravessou a crosta, atravessou os lençóis freáticos, atravessou as camadas de terra, atravessou o piso, mas parou na sola do sapato. Né? A sola do sapato, não, aí bloqueou. A coisa, é só pensar um pouquinho e a gente vai ver, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É fascinação. Né? É fascinação que leva a acontecer esse tipo de coisa. Estudo, pessoal. É muito essencial o estudo. E o problema da fascinação, sabe qual que é? O grande problema da fascinação, da obsessão no processo de fascinação, isso, conforme eu estou destacando aqui, mais associado à tarefa mediúnica, é que a pessoa se afasta de quem pode abrir os olhos. Se você for questionar o jeito que a pessoa está dando passo, a pessoa já olha assim, nossa, está com inveja lá, ó, tá? Nossa, está obsidiado, está falando para eu prestar atenção aqui no trabalho, não tá querendo aqui me derrubar, sabe? Ele se arma e se afasta daquela pessoa. É Kardec que fala isso, aqui no Livro dos Médiuns. É um distanciamento que a pessoa cria de quem poderia ajudar, de quem poderia alertar, de quem quer alertar, né? Pessoal, eu fiquei 20 anos numa reunião mediúnica espírita, sabe? Era um trabalho bacana, que funcionava, mas que acontecia também cada coisa que, sabe? Você tentava colocar, você tentava, né? Vamos estudar isso aqui. Não pode estudar. Porque estudar parece que está estudar uma mensagem recebida. Parece que você está questionando o médium, né? Uai, mas tem que questionar mesmo. É Kardec que fala isso, tem que questionar. Você tem que analisar, você tem que, né, o discernimento da equipe em conjunto funcionar para ver se aquilo ali realmente, essa mensagem está legal, está bacana ou não está, tem algum problema aqui, não tem, né? Animismo, né? Animismo é o quê? É quando, né, o médium, ele é médium, ele tem, né, psicofonia, por exemplo, né, chamada incorporação, né? O médium vai lá e incorpora o benfeitor, ou incorpora o irmãozinho, né, nas reuniões de obsessão, né? Pode ser que um dia não ocorra o fenômeno, mas aí o médium se sente na obrigação de dar uma comunicação. E pega e sai a comunicação ali, que é o tal do animismo, que é o próprio médium produzindo aquilo. Sabe? Como que é difícil lidar com isso? Como que é difícil? Você está ali, você está claramente vendo que é animismo, porque tem, né, um pouco da experiência, um pouco do estudo, você vê, aí você tenta conversar, mas aí é a mesma coisa, porque aí dá um melindre. Aí não, nossa, mas né, tá chamando eu de, tá dizendo que eu estou mistificando? Não, animismo, mistificação o quê? Mistificação é mentir. O médium está fazendo aquilo conscientemente? Provavelmente não. Provavelmente não.
mas ele se sente na obrigação de dar uma mensagem, seja ela pela psicofonia, psicografia, então ele produz algo ali, ele não está, não, deixa eu fingir que sou Bezerra de Menezes aqui. Isso seria mistificação, né? A mistificação pode acontecer por parte do médium, ele vai, não, deixa eu forjar aqui, né, intencionalmente. E o animismo é quando esse processo natural que ele se vê obrigado a, né, a dar uma mensagem, ou dizer que teve uma evidência, né? Ué, não viu nada, fala, não, hoje não vi nada, é muito comum isso. Às vezes o médium vê um monte de coisa, vê pessoas, vê trabalho, e na outra reunião não vê nada. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Mas aí, né, às vezes a própria direção da casa, ou a direção daquela reunião específica, fica meio que forçando, fica meio, não, mas, né, como é que não viu? Viu sim, a espiritualidade está aí. Não. O fenômeno mediúnico, ele tem que obedecer à espontaneidade. Espontaneidade. Por que o Chico falava, o telefone toca de lá para cá? Espontaneidade. Espontaneidade. Porque se não fosse isso, espontaneidade, ele falava, não, pode deixar que eu toco o telefone daqui para lá. Eu faço essa ligação mediúnica acontecer. Ele nunca falou isso. Ele sempre trazia a comunicação mediúnica, mas não dá para garantir isso. Nós estamos falando do Chico, né? Imagina nós aqui no nosso nível trabalhar com a mediunidade. Dá para garantir alguma coisa? Não, não tem problema nenhum não ter a comunicação. Talvez seja um teste da própria espiritualidade ali, daquela equipe espiritual ali, vamos, né? Vamos ver como que está o discernimento da equipe, né? Vamos ver como que está, né? Pode ser o médium não estar naquele dia que ele realmente não, né, não conseguiu entrar na sintonia ali do trabalho, e não trouxe a comunicação, ou evidência, ou fenômeno mediúnico que seja, não tem problema nenhum, né? Mas não se pode falar disso. É a fascinação. Não pode tratar do assunto, porque aí mexe com o ego, né? O ego, que talvez tenha sido a porta de acesso daquele processo obsessivo, né? Começou a mexer com o ego, né? Vamos imaginar essa questão do guiismo. Como que será que começou? Começou o espírito, né? Vamos supor, psicografando uma mensagem, palavras bonitas, e ali deu uma lustrada no ego do médium. Você tem uma grande tarefa pela frente, né? Já, opa, né? Primeira mensagem, já gostei desse espírito, né? Falou que eu tenho uma grande tarefa pela frente, quer dizer, eu sou missionário, né? Aí na outra fala, olha, uma tarefa está vindo muito importante, que você vai... O processo é sutil, contínuo e vai crescendo. Vocês acham que esse médium está querendo ouvir alguma outra coisa? Ele entrou no processo de fascinação que ele só escuta o espírito. Por isso que essa questão de entregar tudo para o guia é um problema muito sério em qualquer casa espírita e vai acontecer, continua acontecendo. Aí que o trabalho em equipe tem que funcionar com muita fraternidade, com muito carinho, né? Com muita sensibilidade. Né? Terminou a reunião, teve um problema, você vai lá, né? Da forma que você vai colocar as coisas na frente de todo mundo, não. Momento oportuno, né? Vamos, né? Chama no particular. O que você acha da gente tratar disso? A gente tá analisado aqui e tal, né? Tem que ter a sensibilidade. O Chico também falava, né? Com amor, tudo podemos falar. Né? Às vezes tem um problema, né? Tem uma questão, mas do jeito que eu faço, assim, eu pego e atiro a verdade na cara da pessoa, assim, vai estar ajudando? É claro que não. Né? Lembrei até de uma historinha que o espírito lá conta que a verdade é como um diamante que brilha, bonito, né, e tal. Aí você quer entregar essa verdade para a pessoa, como que você faz? Você joga na cara dela esse diamante? Vai acontecer o quê? Vai cortar, vai machucar, a pessoa vai ficar com raiva de você. Agora, se você pegar essa verdade, né, que é o diamante, você embrulha, você põe um laço, você entrega para a pessoa que, olha o que nós temos aqui. Aí ela começa a abrir, começa a ver aquele brilho, começa a ver a verdade. Ela não vai se sentir grata por aquele presente? É a forma de entregar. Com sensibilidade, com carinho. Mas a gente não pode também, dentro de uma equipe de trabalho espírita mediúnico, a gente também não pode abrir mão dos postulados. A gente não pode, não vamos... Né? Não pode melindrar ele não, porque ele é o médium sustentáculo da casa. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. A pessoa pode desenvolver um trabalho importantíssimo, importantíssimo, mas todo mundo vai desencarnar. Todo mundo vai desencarnar e ninguém sabe a hora. Então não existe, é o pilar da casa, aí ele pode, parece que dá uma carta branca, pode... Não é assim que funciona. Né? É preciso
muito evangelho, aí a gente entra na parte da terapêutica, né, já encaminhando para o nosso encerramento aqui, da terapêutica da obsessão. Né? Primeiro, quando está no processo de crise, né, esse menino que se lança no fogo, lança na água, como no evangelho, nós vamos dar o livro dos Espíritos para ele estudar? Claro que não, precisa do socorro de urgência, de emergência, que a casa espírita pode fornecer. Né? O atendimento fraterno, onde tem aquela primeira conversa, né, que as pessoas que têm até um treinamento para isso, né, tem cursos, né, que as próprias federativas oferecem, livros, né, esse atendimento fraterno, que a pessoa chega em desequilíbrio, chega com uma questão, ele é atendido por alguém da casa de uma forma particular, assim, é o atendimento fraterno. É uma coisa de uma responsabilidade enorme, porque essa orientação primeira é muito importante. Eu já vi muito acontecer, a pessoa chega, já vi muito acontecer, a pessoa chega com um problema obsessivo, eu ouvi isso muitas vezes. Sabe o que o atendente falava? Traz um problema obsessivo, falava assim, você é médium, precisa desenvolver. Completamente errado, é completamente absurdo falar isso para alguém que chegou. Pensa, você chega com um problema, eu estou vendo espírito, eu estou ouvindo vozes, eu estou, né? Vamos supor que seja uma questão assim. Aí você vai lá no centro espírita e a pessoa fala, você é médium, você precisa trabalhar como médium, você precisa desenvolver. Não é isso que a pessoa precisa ouvir, ela vai se assustar, não vai voltar provavelmente nunca mais naquela casa ali. Pode até ser que seja uma verdade. Né? Pode ser que a pessoa seja médium, tem uma tarefa na mediunidade, né, que no futuro, vamos ver se ela entrar em equilíbrio razoável, assim, possa desenvolver. Mas não é para falar isso para a pessoa, porque pode ser que não seja médium, pode ser, lembra? Obsessão e mediunidade, nós falamos, a mediunidade está em todos nós, em algum nível. Então pode ser que aquilo que ela está ouvindo, né, que ela está vendo, é só relativo ao processo mediúnico dela. Talvez ela não tenha uma tarefa na mediunidade, muito longe disso. Mas aqueles fenômenos estão acontecendo por conta do processo obsessivo. Então não tem que falar que é médio e você precisa desenvolver, que é doutrinariamente muito errado. Evangelicamente, né, os postulados evangélicos também muito errado. Vamos acudir, a pessoa está ali, né, ansiosa, tá com aquele problema, vamos acolher, vamos falar de esperança, de paz, vamos oferecer água fluida, né, que já tem os recursos da espiritualidade, o passe. Depois encaminhar o nome, né, o endereço da pessoa para a reunião de desobsessão. Se a casa não tiver essa reunião, vai botar, né, onde é a prece dos desencarnados, que a própria espiritualidade vai encaminhar aquele espírito, né, para as reuniões, para ser atendido. E essa é a terapêutica de urgência, né, é o pronto-socorro espiritual. Mas o que vai começar a ser realmente um modificador dessa situação? A partir do momento que a pessoa começar a mudar a sua sintonia vibratória. Ainda que seja uma questão que vem lá do passado, ainda que seja um processo de fascinação, seja uma obsessão simples, tem que começar uma reforma íntima que vem através do Evangelho. Esse é o mais importante, o Evangelho. O Evangelho que tem esse poder modificador em cada um de nós. Né? Todos nós precisamos estar o tempo inteiro assim, nos esforçando para melhorar, para, né, tentar assimilar e exercitar aquilo que o Cristo nos propõe aqui nesse roteiro de luz. Né? A par disso, as orientações doutrinárias da doutrina espírita, né, a pessoa vai começar a compreender o que é, né, por que eu estou ouvindo essa voz, por que é isso que está acontecendo, né, e começar a ver que tem saída, que tem encaminhamento. Né? Aí é a parte, né, lembra que nós falamos no começo, ajuda-te. A pessoa vai receber o auxílio de urgência, de emergência, o socorro imediato, mas a cura, ou pelo menos um bom encaminhamento daquele processo, né, de relação espiritual negativa ali, vai depender exclusivamente daquela pessoa, da movimentação dela, do autoconhecimento, do reconhecimento das suas falhas, né? Tudo coisa muito difícil, por isso que sempre é muito complicado as questões obsessivas, é muito complicado. A sua imensa maioria não vai ter solução, né? Outra coisa, né? Jamais, né, esse atendente do atendimento fraterno vai prometer cura para a pessoa. Você não sabe. Você não sabe. Né? Encarnado aqui a gente sabe o quê? Ah, não, toma uma aguinha, não vamos botar o nome da desobsessão que vai ficar jóia. Não podemos fazer esse tipo de promessa, porque está fora da nossa alçada. Mas
semear esperança, consolação, bom ânimo aí, sim, né? Porque com o evangelho aqui a gente vai fazer, não, estamos juntos, né? Tá, parece que o mundo tá, né, o chão tá abrindo, tá caindo, não, a gente cai junto, mas estamos aqui, ó, de braço dado, aí sim. Esse é um dever de fraternidade de cada um, principalmente dentro da casa espírita, dar esse acolhimento total. Não podemos fazer promessa que a gente não pode cumprir. A gente não pode cumprir, a gente está extrapolando uma alçada aqui, né? Mas a gente vai oferecer todo o suporte, né? Socorro de urgência, né? Depois a terapia do evangelho, né? A evangelho-terapia é o que vai realmente ser o modificador na vida dessa pessoa, né? Uma vez nós atendemos um caso lá em São Lourenço muito dramático, assim, né? Muito dramático. Teve um desenrolar assim surpreendente, assim. Era um processo obsessivo, né? Uma coisa que eclodiu assim do nada, entre aspas, né? Vem aquele processo, né? E aí começou os fenômenos mediúnicos, principalmente com uma moça da família, né? A moça incorporava, passava 2 dias incorporada. É psicofonia, a gente usa o termo incorporação porque é o mais popular, assim. Ou seja, o espírito ficava ali dia e noite falando. Imagina o que um espírito obsessor que conseguiu incorporar, o que ele não falava. Imagina, um inimigo de encarnações passadas querendo despejar todo o ódio. Imagina as coisas que falavam. Né? A gente não vai nem tentar dar exemplo aqui, mas vocês conseguem imaginar. E tal, e a moça passava 48 horas incorporada. Aí dava uma trégua, assim, parecia que era uma trégua, né? Aí eles iam fazer comida, a mamãe fazia lá, aí sabe o que começava a aparecer na comida? Acabou de fazer a comida, somente feijão, assim, começava a aparecer bicho no feijão, larva, sabe? Fenômenos, né, físicos associados ao processo obsessivo. Imagina um feijão novinho ali, quando você põe no prato, aí acontece uma vez, fala, nossa, mas estava estragado esse feijão, então vai fazer de novo, assim, com todo cuidado, escolhe, tá tudo certo, feijão novinho, não é de ontem que esquentou não, é novinho, esfriou um pouco, põe no prato, larva ali no prato. Imagina a perturbação que não causa na família, o desajuste emocional, imagina você, né? E um caso dramático desse, que foi resolvido de uma forma muito rápida, que pelo menos assim, pela nossa perspectiva humana, assim, a família se integrou no trabalho, eles começaram principalmente aí no trabalho da sopa fraterna ao domingo, né? E aquilo acabou pela nossa ótica. Né? A gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que a moça nunca mais incorporou, nunca mais teve aqueles fenômenos de materialização que causava essa perturbação gigantesca. Né? A gente não sabe se foi uma moratória, se o espírito, né, deu um tempo, se afastou, a gente não sabe. Né? Mas elas ficaram muito tempo no trabalho, lá anos, assim, não voltou. Não quer dizer que está curada, mas que teve uma moratória, que algo aconteceu ali, que o socorro foi prestado, isso aconteceu. Né? Então, são situações assim dramáticas. Você vê uma situação dessa, moça incorporada, né, esses fenômenos de efeito físico acontecendo, né, você vai, nossa, agora não vai ter solução. Né? E teve uma solução rápida pela mudança, mas da família. Não foi só da moça, não. Foi principalmente a mãe que ia lá, uma senhora assim, já idosa, filha relativamente jovem na época, né, mas enganjaram e tal, e pelo menos, repito, pela nossa perspectiva aqui, a coisa acalmou. Né? Então a gente não sabe. Então, chega, né, aí já falando da mediunidade, obsessão na casa espírita, né, chega um problema assim, vamos dar o nosso melhor apoio, vamos dar o nosso abraço, vamos dar o nosso amparo, vamos confiar em Jesus, sem fazer promessa, mas sem também falar barbaridades antidoutrinárias, tipo, você é médium, preciso desenvolver. Isso pode causar um desajuste muito grande. Eu estou repetindo isso porque eu ouvi isso muitas vezes e na posição que eu estava eu tinha que ficar quieto. Não tinha assim condição de tentar. Porque você tentava falar, lá está obsidiado, ela está, né? É aquela coisa da fascinação que afasta qualquer um que tenta, pelo menos, questionar, né? Não está em condições de esclarecer e tal, mas questionar, isso aí está certo mesmo, né? Da passe, fazendo esse saracoteio todo, né? Abordar assim a questão, né? O médium tem que dar comunicação, não podia nem questionar. Isso é muito ruim. Está associado a um processo obsessivo relativo à mediunidade dentro da casa espírita.
É muito natural que seja assim, pessoal. Repito, onde nós começamos, né? Somos espíritos inferiores, atrasados em processo de evolução, então isso vai acontecer. Mas aí a fraternidade, né, o carinho, o amor ao próximo, junto com o evangelho, tem que prevalecer, que aí vai dar certo esse trabalho. Os desafios fazem parte da vida em qualquer esfera. Na esfera do trabalho espírita, também. Né? Esfera familiar, esfera profissional, né? Esfera de amizade. Né? Quem nunca foi decepcionado por um amigo? Todos nós fomos, né? E daí? Né? Faz parte dos desafios. Então, em todo lugar a gente vai encontrar desafios a vencer. E juntos a gente vai conseguir. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz e muita luz.